Boa tarde, amigos e irmãos do Face, Igreja Batista em Governador Portela. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós começamos mais uma transmissão de um culto, diferente, um culto online. Cremos que já estamos um pouco mais perto de voltarmos a nos reunir como igreja, mas achamos ainda mais seguro continuar alguns dias nessa transmissão online. Nós agradecemos a Deus por esse canal, agradecemos a Deus pela internet, que falhou pouquíssimas vezes, dá para contar nos dedos. Deus tem nos ajudado, tem nos dado condições, e graças a Deus conseguimos fazer esse culto online com a participação dos irmãos, chegando em várias casas, chegando em vários aparelhos, Graças a Deus. E nós queríamos começar essa tarde, esse culto, agradecendo a Deus. Essa semana completei 38 anos, na quinta-feira, foi o dia também que eu ministrei o estudo durante a semana. Hoje a Igreja Batista em Governador Portela se reuniu, depois de muito tempo, por uma assembleia extraordinária, e pela graça de Deus, os irmãos me acolheram como pastor da igreja, antes em experiência, agora pela graça de Deus efetivo, Também é um motivo de muita gratidão, porque além da assembleia tivemos também a ceia do Senhor, Participamos ali da ceia, da celebração do pão, do vinho. Foi a minha primeira ceia ali como pastor da igreja, um momento de muita emoção, pela graça de Deus, E nós vamos estar cantando uma música que cantamos pela manhã, Te Agradeço, Te Agradeço do Diante do Trono, da Lagoinha. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai amado, te adoramos.
ó Deus, e te agradecemos, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua graça se manifesta salvadora a todos os homens. Todos, ó Pai. Ó Deus, recebemos notícias essa semana de algumas pessoas que partiram para estar contigo, deixaram saudades aqui na terra, ó Pai, mas foram recebidas, ó Pai amado, com festa no céu. É o caso da irmã Mirinha, parente do filho do irmão Nelson, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor console, ó Pai amado, seus parentes, seus irmãos, a sua igreja, Senhor Deus. Ó Pai amado, e que o Senhor use, Senhor Deus, a morte desses seus servos para reaproximar pessoas de Ti. Muitas são as reconciliações que acontecem quando os seus servos partem, ó Pai amado, para a eternidade. Ó Senhor Deus, ou seja, que a vida dos seus servos possa produzir, ó Pai amado, vida, Senhor Deus, naqueles que estão perecendo. Abençoa a Tua palavra, que iremos meditar nessa tarde. Teu Santo Espírito esteja nos guiando em toda a verdade. Amém. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha gata. A gente prossegue, meus irmãos, na meditação, na reflexão da palavra de Deus. E hoje o tema é Jesus, o bom pastor. Eu creio que se nós refletíssemos um pouco mais a respeito desse assunto específico de Jesus, o bom pastor, nós cometeríamos menos erros, cairíamos menos, seríamos menos enganados, né? Porque Jesus, ele fala: as minhas ovelhas me seguem e ouvem a minha voz. E muitas vezes nós estamos ouvindo, às vezes, a voz de mercenários, a voz de ladrões, a voz de lobos, vozes que não são do nosso pastor, que nos enganam e nos fazem cair, né? Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em João capítulo 10, o Evangelho de João capítulo 10, dos versículos 1 ao 16. Nós aqui na Igreja Batista Governador Portela temos estudado o Evangelho de João durante a semana, né? Mas ainda estamos no capítulo 2 do nosso estudo. Mas hoje nós iremos refletir nessa tarde no capítulo 10 de João, né? Numa reflexão sobre Jesus, o bom pastor. Amém? João capítulo 10, do versículo 1 ao 16. Eu vou estar lendo. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, salvar-se-á, entrará. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e logo foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas.
Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Haverá um rebanho e um pastor. Amém? Vamos estar orando mais uma vez, meus irmãos. Pai, obrigado pela tua palavra, que teu Santo Espírito esteja nos orientando nessa reflexão, nesse momento, que eu possa diminuir e o Senhor crescer. No nome de Jesus, amém. Irmãos, primeiro contexto, né? A reflexão num texto não pode ignorar o seu contexto para que nós não corramos o risco de falar das nossas ideias, do que a gente quer falar, e não o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala, ainda mais sendo uma palavra de Jesus. Aqui nós temos o Evangelho de João, e estamos mais ou menos no meio desse Evangelho, né? Ele tem 21 capítulos e nós estamos no meio. Nesse Evangelho de João, João ele escolhe 7 milagres. De todos os milagres que Jesus fez, João escolhe 7 milagres. E a parábola do bom pastor está entre 2 milagres muito interessantes. O capítulo 9 fala da cura de um cego de nascença. E o capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. Ou seja, no capítulo 9 ele dá vista aos cegos, e no capítulo 11 ele ressuscita alguém que já estava morto há 4 dias, seu amigo Lázaro. E entre o 9 e o 10 está aí Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Aqui Jesus está tentando dar uma explicação para os fariseus da sua época, para os religiosos. Se os irmãos verem o capítulo 9, né, Jesus ele fala assim, olha, se vocês fossem cegos, o último versículo do capítulo 9, não terias pecado, mas agora vocês dizem, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, Jesus ele tinha curado um cego, e aqueles homens não queriam enxergar isso como um sinal de Deus, né? E aí Jesus fala assim, ó, vocês estão cegos no caso no entendimento, né? E fala assim, não, nós vemos, como é que você está dizendo que nós somos cegos? Nós vemos, nós guiamos o povo, nós somos líderes do povo. Aí fala assim, então quando vocês eram cegos, vocês não tinham culpa, mas vocês estão dizendo que vem, então vocês têm culpa. Então vocês têm pecado. E aí ele começa a falar, né? Na verdade, digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas não é o pastor. E aí ele começa essa alegoria que para nós se perde um pouco, porque nós temos pouco contato com o pastoreio, né? Mas para eles ali era uma figura muito rica, porque o pastoreio de ovelhas era uma profissão muito comum ali no Oriente Médio, na época de Israel. Deus se identifica várias vezes no Antigo Testamento como pastor de Israel, né? Inclusive Davi ele escreve um salmo que é um dos salmos mais famosos, mais repetidos, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então nós temos todo esse contexto, o contexto da narrativa de João, o contexto do povo de Israel, e nós temos que meditar nisso para tentar trazer aplicações para a nossa vida, né? Tem algumas coisas aqui muito simples de entender, tão simples que algumas coisas se perdem, algumas pessoas se perdem, porque muitas vezes o cristão ele tem uma certa alergia à simplicidade. Ele quer coisas miraculosas, ele quer espetáculos pirotécnicos, né? Ele de repente ele está naquela esperança de Naamã, né? Que Elias invocasse fogo do céu e purificasse a lepra dele. Mas a sugestão às vezes é muito mais simples. Vai lá naquele rio e se lava 7 vezes. Tão simples que Naamã não queria obedecer, né? E o Evangelho, Jesus, é mais simples ainda, ele vem simplificar, ele veio esclarecer. A Bíblia foi escrita numa linguagem simples, no grego koiné. A maioria dos eruditos na época escreviam no grego clássico, ninguém escrevia no grego koiné, mas os discípulos entenderam a simplicidade de Jesus. Quando foram prender Jesus, não falaram aquele que tem o turbante, aquele que tem uma capa da tal cor, aquele que está com aquele vestido, aquela sandália com pingente de ouro, aquele cordãozão, não. Judas teve que identificar Jesus com um beijo, porque Jesus andava igual aos seus discípulos. Jesus era um homem simples. E Isaías 53 fala que ele era um homem, como nós vimos ali, desprezado, né?
Por isso que Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael ali, também conhecido como Bartolomeu, despreza Jesus. Ele era um homem desprezado. Quando olhavam assim, não viam nada que o desejasse. Essa é a narrativa de Isaías 53 sobre o Messias. Esse é Jesus. E aqui, essa interpretação é simples, né? Embora seja um contexto diferente do nosso, hoje poucos de nós têm contato com pastoreio, né? Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive muito engraçada no sul de Minas, algo que me surpreendeu, né? Mas a primeira coisa é que o ladrão não vem pela porta. O salteador não vem pela porta. Ele não vem pela porta do curral das ovelhas. Ou seja, quando ele entra, ninguém vê. E Jesus vai dizer mais à frente que a porta é Jesus. Ou seja, os verdadeiros profetas apontavam para a porta, que é Jesus. Os verdadeiros homens de Deus apontavam para a porta, que era Jesus. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele está apontando para a porta, que é Jesus. Né? E isso é impressionante, irmãos. E aí fala que o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Né? A pessoa, o pastor que não é bom, ou seja, qualquer líder que não é bom, ele não se importa com o nome das pessoas. Ele não se importa com a identidade das pessoas. Ele não quer saber quem aquelas pessoas são. Ele não quer saber as histórias da vida daquela pessoa, os traumas que aquela pessoa tem. Ele só quer usar. Ele só quer tirar vantagem. Ele só quer a lã da ovelha e, de repente, a carne para comer e depois jogar a ovelha fora. Está entendendo? Matar a ovelha. E é o que Jesus está falando aqui. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei o nome delas. Jesus te conhece, meu irmão. Jesus sabe o seu nome antes dos seus pais te darem um nome. Jesus te conhece melhor do que você mesmo. Jesus te conhece de uma maneira que nem o seu melhor amigo te conhece. Ele te conhece pelo nome. Ele te conhece o teu interior. Ele conhece a sua história. Ele conhece os seus traumas. E ele quer cuidar de você assim como o pastor cuida da ovelha. Ele se interessa por você. E não pelo que você tem. Pelo que você é. Pelo seu nome. Ele te conhece pelo nome. Né? E o texto fala que ele as traz para fora. Ele entra pela porta, chama as ovelhas e as traz para fora. E aí, irmãos, isso aqui é algo que, de repente, o irmão vai ter que ter uma reflexão profunda. Porque o aprisco aqui, as cercas que cercavam a ovelha para que elas não saíssem do curral, são muitas coisas. A nossa sexualidade, o fato de eu ser do sexo masculino, isso é um aprisco. Como assim? Jesus fala que no céu nós seremos como os anjos, não teremos sexo. Todas as nossas características aqui da terra, o fato de eu ser brasileiro, o fato de eu falar o português, onde eu nasci, onde eu fui criado, a minha família, tudo é um aprisco. Tudo é algo que me cerca, que me limita. Mas Jesus nos traz para fora dos nossos limites. Ele nos traz para fora do aprisco. Ele quer nos tornar filhos de Deus. Ele quer nos trazer para fora da nossa pequena existência passageira aqui na Terra. Ele quer nos dar uma existência eterna. Ele não quer nos dar somente vida, porque somente vida é aprisco. Porque a vida termina com a morte, a vida é limitada. Ele quer dar vida em abundância, vida que não termina. Esse é o nosso pastor. Por isso ele nos chama para fora. Esse é um dos significados de igreja. Né? Ela vem lá do grego eclésia. Muitas pessoas gostam de repetir isso, que é os chamados para fora. É os chamados para fora até de si mesmo. Porque aquele que quiser vir após mim, Jesus fala, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, negue a sua existência, porque agora eu vou te fazer parte de uma existência bem maior. A existência do bom pastor. Por isso Jesus traz para fora. Então Jesus te chama para fora de tudo que te limita, né? E que você use todos esses, como é que se diz? Como se fosse tudo que te limita para servir melhor ao Senhor. Mas não se apegue a nada disso, porque tudo isso vai passar. A nossa nacionalidade vai passar, a nossa sexualidade vai passar,
A nossa profissão vai passar, a nossa ocupação aqui na terra vai passar, os nossos bens nós não vamos ter mais, vai passar. A única coisa que vai ficar é a sua existência em Deus, porque nele nós existimos e nos movemos. A única coisa que vai ficar é a nossa existência em Deus. Por isso Jesus nos chama para fora desse mundo, para transcender esse mundo. Amém? A gente continua, irmãos, e aqui Jesus ele fala que chama as ovelhas pelo nome, chama elas para fora pelo nome, ele conhece as ovelhas pelo nome, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. E aí vem a experiência interessante, né? Eu sou uma pessoa urbana. Eu nasci em Jacarepaguá, né? Jacarepaguá já era bem urbanizado quando eu nasci. Meu contato com o ambiente rural é muito pouco, mas um dia eu fui agraciado de dormir na fazenda dos pais da irmã Mislene, lá em Minas. A gente ficou na casa de um casal, Mislene e Lidier, um casal muito amado, muito estimado, e fomos para a casa dos pais dela lá, que foram uma bênção, nos receberam com grande alegria, né, com muita educação, somos muito gratos. E eu acordei cedo no outro dia e fui ver o pai da irmã Mislene, o seu Maneco, como chamado, né, seu Manuel, ordenhando as vacas. E as vacas ficavam lá no curral. Eles chamavam uma por uma para ordenhar. E aí ele chamava pelo nome. Malhada, vem, vem. E a malhada vinha. Vinha a malhada, as outras ficavam. Eu fiquei assim, rapaz, como as vacas são inteligentes. Eu nunca tinha tido contato com isso, irmão. E aí a malhada vinha. E o mais interessante é que num aprisco, num curral, ficavam as vacas. No outro curral, os bezerros. E o seu Maneco, ele ordenhava, por exemplo, ali a mimosa, tinha uma chamada mimosa, uma chamada malhada, né? Uma chamada, não vou lembrar todos os nomes, né? Não sei se Judite, também tinha Judite. Eram vários nomes das vacas, elas sabiam os nomes delas, o seu Maneco também sabia, as vacas conheciam o nome dele e obedeciam a ele. E o mais interessante é que os bezerros que estavam em outro aprisco, seu Maneco ordenhava um pouco do leite, tirava o leite ali da vaca e deixava um pouco de leite para os bezerros. E aí os bezerros já sabiam que eram as suas mães também, né? E aí ele soltava o bezerro mamava um pouquinho, depois eu achei aquilo ali interessantíssimo, irmãos. E as pessoas que têm experiência no meio rural falam que os animais conhecem o dono, a voz do seu dono, obedecem ao seu dono. Nós temos aí às vezes a experiência com cachorro, essas coisas, né? Mas eu achei muito interessante aquele monte de vaca. E o seu Maneco chamando elas pelos nomes, e elas vinham, né? Interessante demais, irmãos. Aqui a comparação, toda a comparação, ela sempre perde um pouco do real. Claro que nós não somos animais tão simples como as ovelhas. Isso é lógico. Mas Jesus fala aqui no sentido de cuidado. No sentido de que o pastor, ele era um guia da ovelha, ele era um protetor da ovelha, ele era aquilo que dava todo sustento para a ovelha, e é isso que Jesus se propõe a fazer conosco. Ele quer que nós ouçamos a voz dele, que nós o sigamos, e que qualquer necessidade que tenhamos, que a gente grite, que a gente ore, que a gente peça, porque ele tem cuidado de nós. E o texto diz que ele é um bom pastor. Ele vai dar a sua vida pelas ovelhas. Então a gente continua, irmãos. Aqui o texto fala que eles não entenderam, né? Aqui, ó, no versículo 6, fala assim: Jesus lhe disse esta parábola, a parábola do pastor, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Eles quem? Os religiosos da época. Eles continuavam cegos no seu entendimento. Eles estavam mais cegos do que o cego de nascença de João capítulo 9. Por isso que é importante o contexto, irmãos. Né? A gente vê aqui, ó, no versículo 21, eles discutindo entre si, uns acreditando, outros não em Jesus. Eu não li esse texto com os irmãos, mas olha aqui. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir olhos aos cegos? Ou seja, ainda estavam falando do milagre de Jesus lá em João 9. Né? E de alguma maneira, todos nós que não enxergamos Jesus,
que não enxergamos Jesus como um bom pastor, somos cegos. Precisamos ter os olhos abertos por Jesus. E era o que esses fariseus aqui não tinham. Então, ele fala, eu sou a porta, né? E é o texto que nós lemos, continuamos lendo. Tornou, versículo 7, pois Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava tentando esclarecer para os fariseus, explicar para os fariseus quem ele era. E é muito interessante, irmãos, que eu falei no início que João, ele escolheu 7 milagres. E João também, creio que eu propositalmente, inspirado pelo Espírito Santo, ele relata, ele descreve 7 vezes que Jesus usou a expressão eu sou. E isso é muito interessante, irmãos. Eu vou estar recordando aqui com vocês essas 7 vezes que Jesus, no Evangelho de João, fala a expressão eu sou. No capítulo 6, versículo 35 e 51, ele fala assim, eu sou o pão da vida. Aquele que me segue, quem vem a mim, jamais terá fome. No capítulo 8, dos versículos 12, no versículo 12, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aí aqui, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Mais à frente, ele fala, eu sou o bom pastor. Lá em João capítulo 11, quando ele ressuscita Lázaro, ele fala para uma das irmãs de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Um outro texto que é muito conhecido, João 14, 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai. Jesus era o próprio Pai, eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a 7ª vez que Jesus ele fala, eu sou, é quando ele fala em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, esses são os 7 eu sou de Jesus. Para quem é um leitor assíduo da Bíblia, a gente sabe que lá quando Moisés, que tem um contato com Deus, Deus se manifesta para ele através da salsa ardente, Moisés pergunta qual é o nome de Deus. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus responde assim, Moisés, eu sou. E Moisés ele fala assim, não, mas eu quero um nome para que o povo vai me perguntar qual é o nome do Deus que falou comigo. Diga que o eu sou me enviou a vós. Ou seja, Deus ele se revela como eu sou. E Jesus aqui, numa plenitude da revelação de Deus, Jesus ele fala, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. Tudo se revelando ao povo de Israel. E aqui ele é a porta. Quando fala que ele é a porta, ele é a única saída desse mundo. Esse mundo é como se fosse um grande aprisco que está fadado a fracassar. Esse mundo com todos os seus contextos que eu já citei no início. A nossa sexualidade, né? a nossa família, o nosso sobrenome, as nossas posses, né? A nossa denominação. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. A denominação ela tem que ser usada para o bem. Ela não pode ser maior do que Cristo, né? Ou seja, nada disso pode ser maior do que Cristo. Tudo isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo isso sempre tem que ser usado para a glória dele. Porque o que há de maior é Cristo. Ele é a porta, ele é a saída. Eu sou a porta. Não há outro meio, né? E o texto continua, meus irmãos. E a gente vai caminhando porque Jesus ele revela algo que muitas pessoas já sabem. Ele fala em João 10:10, um texto muito conhecido, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E aqui nós temos, pelo menos, 3 personagens que simbolizam os inimigos das ovelhas de Cristo, os inimigos do povo de Deus. Nós temos o mercenário, nós temos o ladrão e nós temos o lobo. Todos eles agem em conjunto. Querem roubar, matar e destruir. O mercenário,
é de repente o que é mais assim sucinto, mais sucinto. Não dá para ver tanto a ação do mercenário, porque ele parece ser um pastor. Ele está ali com as ovelhas, ele trabalha ali. Mas quando o lobo vem, quando o perigo vem, ele porque ele só está interessado no salário dele. Ele não quer o bem das ovelhas. Não há mal em um pastor receber o seu salário. O mal é ele não ter amor pela vida das ovelhas. É por isso que Jesus critica esse pastor, porque ele só se interessava nos ganhos. E quantas pessoas nós temos hoje, irmãos, não só no serviço pastoral, mas em todo o serviço, só interessado em dinheiro. Só quer saber o dinheiro, não quer fazer o bem a outra pessoa, né? Não quer ver o bem da outra pessoa. É só financeiro. E quando não tem o financeiro, ele não quer mais nada. Ele te trata como lixo, ele joga fora, ele não cumpre, né? Complicado demais isso, né? Mas Jesus, ele fala, então esse inimigo, esse ladrão, que é o principal personagem aqui que vem para roubar, matar e destruir, todos nós sabemos quem ele é. E o mercenário e o lobo estão junto com ele. É todo esse sistema mundano, esse sistema que segue a Mamon, né? Tudo isso ele quer roubar. E às vezes você fala, mas vai me roubar a ovelha? Não, mas às vezes quer roubar a sua paz, quer roubar a sua alegria, quer roubar os sonhos que Deus tem para você. Ou seja, o segredo para que isso não aconteça é estarmos conectados com o bom pastor, ouvindo a voz do bom pastor, seguindo o bom pastor. Quantas pessoas se decepcionam porque seguem líderes evangélicos, seguem pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, missionários, que se dizem bons. Só Jesus é bom. E você, Guinter? Eu tento me parecer com Jesus ao máximo. Mas para ser bem sincero com você, eu não sou bom. Eu não sou bom. Jesus é bom. Eu tento ser. Eu tento ser. Eu me espelho em Paulo, que ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Mas em Timóteo, capítulo 1, versículo 15, 1 carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele fala assim, Jesus ele veio para morrer e salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo fala isso. Paulo, um grande pastor, um grande missionário, um homem servo de Deus. Eu sou o principal pecador que eu conheço, irmãos. Eu preciso de Jesus. Eu sou a pessoa que mais precisa de Jesus nesse mundo, pelo menos que eu tenho consciência. Desesperadamente. Eu preciso de Jesus a cada dia. Eu quero estar conectado com Jesus a cada dia. Para que eu não seja seduzido pelos mercenários, para que eu não seja atacado pelos lobos, e para que o ladrão não me roube, não me mate, não me destrua. E a gente sabe quem é o ladrão. Prosseguindo, Jesus ele fala no versículo 11, né? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, ele é o bom pastor. Sigam a Jesus. Entrem pela porta que é Jesus. Quando vocês saírem da porta do aprisco, dessa existência, entrarem pelos olhos da fé numa novidade de vida, continuem seguindo a Jesus, os passos de Jesus. E se você vier a cair, a se machucar, a ficar doente, faça igual as ovelhas. Berrem, orem, clamem. Amém? Vamos prosseguir. E Jesus ele fala, né? Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou as minhas vidas pelas ovelhas. No 14 diz o seguinte, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Conheça o seu pastor. E aí eu falo até para a minha igreja, a Igreja Batista Governador Portela. Isso é uma recomendação que eu dou para todos os cristãos, todos aqueles que seguem Jesus, aqueles que dizem que Jesus é o pastor delas, e principalmente para as ovelhas que Jesus me confiou, a Igreja Batista Governador Portela. Se um dia os irmãos verem em mim um comportamento que não seja de Jesus, vocês podem perguntar, será que Jesus faria isso, Guinter?
Será que Jesus faria isso? Porque nós temos que seguir a Jesus. Ou seja, eu tenho que seguir a Jesus. Vocês têm que ver Jesus na minha vida. Nós temos que ver Jesus na vida dos líderes. Eu tenho muita dificuldade de ver Jesus na vida de alguns líderes. Principalmente quando eles falam que são bons, que eles são as últimas Coca-Colas do deserto, que eles têm a última revelação de Deus na terra. Meu Deus, quanta hipocrisia, quanta loucura, quanta religiosidade, quanta cegueira. Jesus é simples, irmãos. Jesus é simples. Me sigam. Saia da sua existência e me siga, que eu quero te fazer uma nova criatura. Eu quero fazer você romper todos os limites, tudo que te limita. Não há mais nada que te cerca. Você está comigo. Me segue. Vem. Que a gente prossiga aqui, irmãos. Ainda temos um pouco mais de tempo, né? No versículo 16 ele fala: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Convém-me agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Né? Nós temos aqui Jesus falando de um outro aprisco. E é como eu já expliquei para os irmãos desde o início. Existem vários apriscos. Esse aprisco aqui específico que Jesus falava era Israel. Era o povo pelo qual ele veio. Tanto que João capítulo 1, versículo 12 fala: veio para os seus e os seus não o receberam. Veio para os seus e os seus não o receberam. Né? Ou seja, foi ali o seu próprio povo que o crucificou. Ele veio para os seus. Mas ele fala: ainda tem muitas ovelhas que não são deste aprisco, e elas ouvirão a minha voz. E aí somos nós. Ô glória, né? Aí você pode dar um glória a Deus, porque somos nós. Jesus profetizou acerca de nós. Ovelhas que não são de Israel, são lá do Brasil, são lá de Miguel Pereira, do Rio de Janeiro, e eles ouvirão a minha voz. Né? É o que o texto fala. Olha, né? Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas também me convém juntar a elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esse é o ideal de Jesus, é que sejamos um com ele e um como povo de Deus. Não existindo mais barreiras, somos irmãos. As nossas igrejas são apenas os meios de sermos agraciados, mas elas não podem nos separar dos nossos irmãos. Todos aqueles que confessam e creem em Cristo, que ouvem a voz desse pastor. Amém? E aí ele fala, né, o seguinte: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus aí está apontando claramente para a sua ressurreição. E agora ele fala de nós, no versículo 18 seguinte: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Está falando ainda da vida dele. Pois tenho poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Né? E aí os judeus se dividem, né? Os judeus piram ali, né? Porque Jesus começa a chamar Deus de Pai. Jesus mais à frente fala: eu e o Pai somos um. E os judeus não aceitam, eles querem até apedrejar Jesus. Mas Jesus é a verdade. Jesus estava falando a verdade. Jesus não negociava a sua mensagem. E pronto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você não está ouvindo a voz de Jesus, se você não concorda com o que Jesus diz, você não é ovelha dele, simplesmente. Porque as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. As ovelhas de Jesus seguem Jesus. As ovelhas de Jesus obedecem Jesus. As ovelhas de Jesus acreditam em Jesus. Simples assim, irmãos. Se não seguirmos Jesus, se não estivermos com Jesus, estamos aí disponíveis para ser roubados, matados e destruídos. O evangelho é simples. Sim para Jesus ou não para Jesus. Saio pela porta que é Jesus ou não. Simples assim. É difícil, como eu já falei no início, nós lermos Jesus falando que é o bom pastor e não lembrarmos do Antigo Testamento, né? Do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E colocar ali esse Senhor como Jesus. Jesus é meu pastor
e nada me faltará, né? Isaías 53, que fala que nós andávamos como ovelhas desgarradas sem pastor, mas não mais, agora nós temos um pastor, nós fazemos parte de um rebanho. Nós agora podemos caminhar juntos em direção a Jesus, ouvindo a sua voz, nos chamando pelo nosso nome. Ginter. E seu nome aí, você que está ligado, né? E aí eu quero ler com os irmãos aqui o versículo que eu mais gosto aqui no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai é que mais deu e é maior do que todos. Maior do que o ladrão, maior do que o salteador, maior do que o mercenário, maior do que tudo, maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que bênção, né, irmãos? Ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus, das mãos do nosso Deus. Ninguém. Confie, creia. O inimigo vem com muitas mentiras, tentando roubar nossa paz, tentando dizer que nós não somos dignos, né? Alguém já falou que quando o inimigo ele vier nos lembrar do nosso passado, dos nossos pecados, nós devemos lembrá-lo do futuro dele. O futuro dele é a condenação, é o lago de fogo e enxofre. Romanos 16, capítulo 20, fala que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ele será derrotado. Então, quando esse inimigo vier com mentiras, a gente mostra para ele o futuro dele, porque Deus é maior do que todos, do que tudo e que todos, né? E nós estamos na mão desse Deus. As ovelhas e os animais, eles geralmente têm uma marca dos seus proprietários. Nós também temos uma marca, o Espírito Santo, que não só nos marca como propriedade, né, mas também nos liberta da cegueira. Todos nós, quando ouvimos o Evangelho de Jesus e cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo, como fala em Efésios capítulo 1, versículo 13. E esse Espírito Santo nos guia no caminho que o bom pastor foi à frente e abriu. Amém? O Espírito Santo nos guia, que está no nosso interior, né? Através da palavra, através dos nossos momentos de oração, de conexão com Jesus, ouvindo a voz do nosso pastor. Entre pela porta, siga o bom pastor, ouça a sua voz, busque conhecê-lo cada vez mais, porque as ovelhas também o conhecem. E se o bicho pegar, clame, berre, porque ele vai vir e vai te pegar no colo. Vai tirar os carrapichos, os carrapatos, vai te tratar as feridas e vai te colocar para andar de novo, né? Ele vai te salvar. Nós temos uma história muito conhecida que eu aprendi quando era novo, era criança, na casa dos meus pais, tinha um enfeite com essa história de pegadas na areia. E a pessoa, ela chegava até Jesus e via a história da vida dela como se fossem pegadas na areia. E ela reparou que na vida dela, quando ela convidou Jesus para entrar, haviam sempre pegadas de duas pessoas na areia. Mas quando os momentos ficavam difíceis, nos piores momentos da vida dela, aquelas pegadas de duas pessoas se tornavam em uma só. E ela olha aquelas pegadas na história de sua vida e fala para Jesus: Senhor, parece que nos piores momentos da minha vida eu estava sozinho, porque eu só vi uma pegada. Aquele homem ainda estava cego. Aquele homem ainda não conhecia Jesus, ainda não conhecia os eu sous. Assim como nós também sempre temos que caminhar e conhecer mais. Jesus fala assim: nos piores momentos da sua vida,
Existe só uma pegada que é a minha, porque eu te carregava no colo. Irmãos, nesse mundo, nós temos muitas pessoas que nos amam. Nossos pais, nossos amigos, nossos cônjuges, nossos filhos. Mas só tem uma que é capaz de nos socorrer em todas as situações. Aquele que venceu a morte, aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que tem a chave da morte e do inferno. Aquele que é o princípio, o início e o fim. O príncipe da paz. O Deus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor. Irmãos, Ele é maravilhoso. E Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Nós somos suas ovelhas, que nós possamos prosseguir ouvindo a voz desse pastor, seguindo ele nos nossos caminhos. E se o bicho pegar, que a gente clame a ele, porque ele vem em nosso socorro, ele vem em nosso favor. Amém? Nós vamos estar cantando uma música chamada Ousado Amor. Essa música, minha esposa está vindo aqui para ajudar. Ela fala: antes de eu falar, tu cantavas sobre mim, né? Jesus, Ele nos conheceu antes de nós mesmos e nos escolheu para estarmos nele, né? O amor dele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, um reino de amor, um reino de justiça, um reino de igualdade, de equidade, um reino de esperança, um reino de luz. Amém? Vamos estar cantando, irmãos. Se você tiver algum pedido, você pode botar no comentário que a gente vai estar orando depois no final da live, tá bom? Deixa eu botar aqui a música. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A gente tem 2 pedidos aqui de oração, pela mãe da Luciana Nunes, pela vida da irmã Luciana Nunes e por toda a sua família, e pela irmã Juliana Moreira e toda a sua família. A gente vai estar orando, né? E vai estar encerrando aqui. Lembre-se, Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, e nós somos ovelhas do seu aprisco, nós somos ovelhas do seu pasto, e todas as nossas necessidades são satisfeitas em Jesus. Amém? Então, se você tem alguma coisa que te preocupa, clame a Ele. Ele vai dar a resposta, Ele vai dar a solução. Ele é o seu pastor. Muitas vezes ele usa irmãos da igreja, às vezes ele usa amigos, mas é sempre Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai amado, por esse culto que podemos ministrar, ó Pai amado, pela Tua palavra, ó Pai amado, pelos louvores que podemos cantar, ó Pai. Ó Pai, te agradecemos porque o Senhor deu a sua vida por nós. Ó Deus, e o Senhor deu sua vida e tornou a tomá-la, como o texto diz. O Senhor está vivo, vive e reina para todo sempre. Amém. O Senhor é vencedor, ó Pai amado. O Senhor, ó Pai amado, através de Cristo venceu a morte. Ó Pai, ainda que tenhamos aflições nesse mundo, nós temos bom ânimo, porque nós venceremos a morte, assim como o nosso pastor venceu. Obrigado, Deus. Peço que o Senhor abençoe a irmã Luciana Nunes, a sua família. Ó Pai amado, entra com providência, com socorro, Senhor Deus. Anima a sua serva, ó Pai amado, enche ela do Teu Santo Espírito. Ó Pai amado, que ela possa ouvir a voz de Jesus a cada dia, a guiá-la, Senhor Deus. Assim também como a irmã Juliana Moreira. Abençoe ela, toda a sua família, sua mãe, seu irmão, Senhor Deus. Ó Deus, que o Senhor complete a maravilhosa obra que o Senhor começou na vida da Juliana, Senhor Deus. Abençoe também a Igreja Batista Governador Portela, Pai amado. Ó Deus, abençoe cada membro, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus. Ó Pai amado, e te agradecemos, ó Pai amado, por essa transmissão, pela Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa nos encher, continuar nos enchendo e transbordarmos da Tua presença, ó Pai. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Deus te abençoe. A paz.